Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo com analogias. Este eu vou chamar árvore acástico, né? Árvore acástica, algo assim. Para tentar, né, elucidar melhor o tema que eu venho tratando já nos vídeos anteriores, sobre a memória, né? Como que a memória é gravado, a própria estrutura da matéria, a própria estrutura do que somos, né? Ou do que pensamos do que somos. E é um tema, acho que assim, muito importante, né? Então vale a pena, né, ter esse esforço para tentar elucidar melhor, trazer exemplos mais simples, né, de como que as coisas funcionam, como que as coisas são, como que a memória é guardada, né? Eu já vi canalizações, né, há bastante tempo falando que vocês são registros vivos, né, da história, da humanidade, ou de seres galácticos, né, cósmicos. Então vocês são uma biblioteca viva, né? Acho que a pessoa usou esse tema, uma biblioteca viva. E aí fica muito vago, né? Mas como que isso funciona? Como que isso é gravado em nós? Né? Numa regressão de vidas passadas, como que a pessoa regride, né? Entre aspas, assim, como que ela volta ao passado? Né? Como que a gente lembra coisas que já aconteceram? Né? E sendo que não existe tempo, né? Só existe o eterno agora, então como a pessoa ela pode voltar no passado? Né? Então como que essas coisas funcionam? E eu creio, né, ter uma explicação. Né? Então eu já tratei disso nos vídeos anteriores, então eu vou tentar resumir e exemplificar isso melhor aqui. Né? Para chegar nisso, vamos entender como que acontece uma gravação, né? Como que algo é gravado na matéria. Né? Então, o exemplo disso é o disco de vinil, aquele bolachão antigo lá, preto. Né? Então, como que faz para gravar a música, né? O som que está sendo tocado no disco? Né? Você tem ali uma agulha, né? Essa agulha, aí você tem um disco que vai ser um modelo preparado para vai servir para imprimir outros discos. E só que aquele principal, ou seja, ele é liso, né, a princípio. Então o disco você vê que ele tem as ranhuras, né? Quando você coloca ali no toca-disco, a agulha vai passando naquelas ranhuras e ali vai extraindo o som. Então, para fazer aquelas ranhuras, é o processo inverso. Né? Você tem ali a banda tocando, então aquela agulha eles colocam, né, no caso para gravar, coloca ali no disco e vai girar. Então tem um sistema de. É como se fosse um sistema inverso, né? Tipo, o alto-falante ele recebe os impactos das ondas sonoras e transfere aquilo para a ponta da agulha. E a agulha ela vai gravando, né? Que ela é aquecida, tem todo o sistema lá que vai gravando ali no material, né? No disco. Ou seja, um evento que está acontecendo, o som, né? A banda tocando gera um som, aquilo é transferido para a agulha e grava ali no disco. Né? E depois, para extrair o som daquilo, é só fazer o contrário, que é rodar o disco e colocar qualquer agulhinha ali que vai sair aquele som, aquela música que estava sendo tocada. Então, de forma semelhante, você tem outros sistemas de gravação, né? Por exemplo, a fita cassete, né? Que já é um sistema um pouquinho mais complexo, né? Mas é o som que vai gravar ali naquela fita, né? Os filmes, né? O VHS, né? Também que é o foto de luz, que tudo também grava ali, que é o mesmo esquema das fotografias, né? Que você tem ali uma caixa, né, com um orifício, né, que seria, digamos, da lente da câmera, e atrás você tem aquelas máquinas mais antigas, né, como se fosse um papel, né, um filme, né, que vai entrar a luz, e aquele filme é sensível à luz, então a luz que entrou ela vai gravar, né, a imagem que está sendo refletida lá dentro, né, ou seja, a imagem que vem lá de fora ela vai gravar. Então você tem esses sistemas que o homem criou para registrar momentos. Então fica ali registrado, ele vai lá, tem acesso e tal, né? E agora, na forma natural, na natureza, como que isso acontece? É onde que eu vou usar o exemplo da árvore. Então se você pega uma árvore e você corta ela, o tronco, né? Aí você vai ver que ela tem anéis, né? Aqueles anéis, ele revela cada ano que a árvore tem. Né? Então, dependendo da quantidade de anéis, você vai contar lá quantos anos que aquela árvore tem. E por que formam aqueles anéis? Aqueles anéis, cada anelzinho daquele lá é um ano. Por quê? Por causa das estações. Então você tem ali as estações, aí chega, por exemplo, no verão, né, no verão ou inverno, que tem, digamos, menos água, aquela árvore recebe menos água, então onde que ela é aquela coisa, você recebeu mais alimento, você cresce mais. Né? Então vai ser a partinha branca do anel, vou colocar na imagem para vocês. Ela vai crescendo mais. Chega na parte do verão, um período de seca, ela cresce menos. Né? Então aquela parte ela fica mais dura, mais endurecida, né? Ela recebe mais energia solar, então ela fica mais escurecida também. Né? Então assim, eu não sou especialista em árvores para detalhar para vocês, né? Mas é mais ou menos isso. Né? Comeu mais, cresce mais, então fica aquela partinha branca que vai ser uma madeira até mais macia. No período de seca ela vai ficar mais contida, né? E vai formar os anelzinhos lá aqui de cada ano. Então se tem um período de longa seca, vai ter anéis mais
mais curtos, né? Se tem um período onde teve mais chuvas, né, de anos mais chuvosos, né, que tem ciclos, né? Então isso aí é usado para ver os ciclos como do tempo, né? Do clima. Então você tem anéis mais largos, né? Então isso é o básico do básico do básico a gente entender, né? E então ali também quando vamos supor pega fogo, né? Ou vamos supor tem uma temperatura alta, né? Eu curiosamente, né? Ontem eu estava navegando na internet, então apareceu essa imagem que eu vou compartilhar com vocês, né? Que dá um pouquinho mais de detalhes, né? Então aí tem uma parte que fala até quando uma árvore que estava do lado caiu, né? Então aí vem um acesso de sombra maior, ou seja, é registrado um evento. Então, ou seja, essa árvore ela vai registrando vários eventos que vai acontecendo em volta dela, né? Assim, apenas na forma que ela tem, né? Então, eu costumo ir agora mais além, porque a gente sabe que uma árvore não é só ou a matéria que nós somos, não é só esse aspecto material que existe, né? Então vamos continuar explorando essa árvore. Ela é uma árvore, a matéria, aquela coisa de moléculas, e chega até o átomo, chega até a energia. Então, ou seja, a forma de você gravar o que acontece em sua volta não é só ali, digamos, ali na pele, né, da árvore ali, né? Porque a pele, tipo, ela forma aquela casca e adentro, onde que chega aquela parte mais dura do tronco, onde vai formando esses anéis, né? Mas ali mesmo você tem outras formas de gravação, né? Por exemplo, como acontece numa câmera, que você tem um orifício que entra a luz e vai gravando, né, o que está acontecendo em sua volta. Então essa árvore, como ela é um tronco redondo 360, então ela vai registrando tudo o que acontece em volta dela. Da mesma forma, né, vai ficando gravado em cada... Eu não tenho como falar, digamos, segundo, porque a gente entra na escala de tempo, e essa escala de tempo praticamente nem existe, é algo que a gente usa para marcar. Vamos falar assim, cada momento do agora, aquilo vai ficando gravado naquela árvore. Tudo que está acontecendo em volta dela. Né, como se fosse uma câmera fotográfica, né? Então eu vi faz bastante tempo falando que quando uma folha de papel ou um tronco ele pega fogo, na cinza você tem a informação do que aquilo era e do que aconteceu com aquilo, né? Então entra mais ou menos nesse quesito, mas não vamos tão longe não, né? Então assim, de uma forma de entendimento básico, então aquela casca da árvore ela tem fissuras, tem ranhuras onde que a luz entra e vai gravando, né, lá dentro nela. Então cada camada vai registrando, é como se fosse uma câmera filmando o tempo todo, né? Então nós temos só uma forma de extrair os anos que aquela árvore foi passando, né? Se teve muita chuva, se teve fogueira, se teve infestação de praga, né? Se essa árvore foi atingida pelo fogo, qual época que foi, né? Um período da Terra enfrentou uma seca muito forte, né? Aconteceu algo, não sei o que afetou, aquilo vai ficando registrado, né? Se você tiver sensores, uma forma de captar isso, ir além do que os olhos podem ver, né? Eu acho que aí estaríamos sim extraindo essas imagens, né? Ali na estrutura, não só na estrutura física, né? Eu acredito que na estrutura física tem muito mais que dá para ver, mas numa estrutura extrafísica, energética, que compõe aquele indivíduo árvore. Né? Então você teria um acesso maior, né, àquilo que eu estou falando, né? Tipo, cada camada ali registrando o que aconteceu em sua volta, né? Então, por exemplo, ela vai registrar a luz quando passa um animalzinho, né, que é diferente, então passa ali um cervo ali, né, que passa, comeu o gramado, tal, então aquilo vai ficando registrado, né? Então tudo o que estava vivo, que ali existia, que presenciou coisas em sua volta, vai ficando registrado na estrutura ali. Então não é só os anos que vai passando, né, se é quente, se é frio. Não. Assim como registra a temperatura, registra a incidência de luz. Então a luz é muito forte, né, dia, noite. Então é diferente, a luz ela esquenta mais, a noite ela é mais fria. Então vai registrando isso também, né? A luz foi interrompida por um ser que passou, por a nuvem que passou. Então isso vai ficando tudo registrado, né? Como a câmera realmente gravando, né? Só que aí vamos mais além. Passou um animalzinho, passou um viajante, né, que estava ali, aí parou naquela árvore para descansar, então comeu alguma coisa, então aquilo também é registrado, é a luz, a presença, a pressão. Então hoje você tem estudos de uma planta, né, se entra uma pessoa, ela sente a energia daquela planta, daquela pessoa, ela reage àquilo, né? Então se uma pessoa
que tem uma energia, digamos, mais violenta, né? Já foi feito experimento assim de uma pessoa, ela entra numa sala, tem duas plantas, ela pega, detona uma planta, né? E a outra passa e brinca, tipo, tem uma atitude carinhosa. Então, quando essa pessoa que foi violenta com uma planta, ela entra, a outra com sensores, ela registra, digamos, como se estivesse pedindo socorro, né? É uma coisa bem curiosa. Então, é registrado naquele ente, né? Então, na nossa árvore acástico. Então, vamos além, né? Aquele ser viajante, ele estava feliz, ele estava triste, o que tinha acontecido. Então, as emoções que ele está emanando também está sendo registrado para aquele indivíduo árvore, né? Então, naquele momento que estava acontecendo, ficou naquela camada, naquele anel, registrado todas aquelas coisas que aconteceram naquele dia, naquele momento, né? Então, o principal aqui, onde eu quero chegar, a própria estrutura física do indivíduo é o seu registro acástico, né? Então, quando esse indivíduo ele quer lembrar, o que ele está lembrando? Ele está indo para dentro de si. Não está indo no passado ou em qualquer momento, ele está indo para dentro de si. Claramente ele pode brincar com aquelas memórias, né? Ah, eu vi isso aqui, mas se eu fizesse diferente, né? No caso que acontece algumas regressões que as pessoas fazem, né? Algumas coisas que você, mas a pessoa voltou no passado porque alterou, não altera, gente. Ela é tudo feito no agora com a imaginação, né? Então, se você tem digamos que invente uma máquina para extrair isso, então ele vai extrair da forma mais fiel possível que está lá, sem interferência da sua imaginação, né? Então, onde que fala? Vocês são registros vivos, né? Arquivos vivos, memórias viventes. Então, essa memória, ali é o exemplo da árvore, é um ser muito, vamos supor, falar básico, né? Embora não seja, né? Então, nós também seguimos a mesma mecânica. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos gravando tudo em nossa volta, tudo que está acontecendo. Não é só o que eu estou vendo pelos meus 5 sentidos, né? É o que toda a minha estrutura está captando, né? O que eu estou percebendo e o que eu não estou percebendo. Então, quando você faz uma regressão numa pessoa, né, você pega, leva ela até tal momento. Então, ela pode estar vendo a cena dela, de dentro dela ou de fora. Você pode dar um comando, agora sai de fora, observa a coisa de longe. Então, ela começa a ter uma percepção de mais coisas acontecendo. Então você vê, tem vários comandos, que você tem várias técnicas, né, de regressão, vários tipos, né? Então esse você sai, você começa a utilizar essa estrutura extrafísica, né, de captação, de percepção do ambiente, né? Então ela vai perceber outra pessoa que estava ali, outra pessoa, o que aquela pessoa estava sentindo, quais eram as intenções, né? Então isso é bem resumido, né, essa árvore acástica, né? Então a forma da árvore revela tudo que foi acontecendo, foi registrando, vai mudar a forma e o jeito que aquela árvore é, né? Em resumo, é isso que nós somos, né? Mas essa árvore, então, ela pode registrar uma vida passada, o que é antes dela estar ali, né? Como que ela registra isso? É aquela coisa, somos todos um, né? Você não é um indivíduo, você é um coletivo, né? A forma humana não começou comigo, eu estou herdando essa forma humana dos ancestrais, né, dos que vieram antes. Então essa árvore ali, ela está ali, ela carrega todo aquele registro, né? Aí depois nasce uma árvore do lado dela, né? Esse registro é transmitido para a árvore nova, porque ela está ali do lado, ela está recebendo a informação, então ela recebe toda aquela informação do que é aquela árvore que estava do lado, que é mais velha. Então aquela árvore nova já tem impresso aquela árvore mais antiga, né? Aqui complica um pouco, né? Como se fosse transferida a informação para o que vem depois, né? Porque é uma coisa só, né? Ou seja, tem uma árvore, eu não recebo só a informação que uma árvore tinha uma árvore do meu lado, mas tudo que aquela árvore representa, né? Então aquilo vai entrar mais na estrutura extrafísica, né? Na estrutura atômica, né? De DNA que seja, que a DNA vem depois ainda do átomo, né? Mas então no atômico, subatômico e de partículas, então aquilo vai ficando registrado em camadas mais ocultas, onde que a nossa tecnologia ela ainda não chega, ou chega e ainda não mostra para nós, né? Para não trazer essa informação toda, né? Porque assim revolucionaria a forma que o humano vive, né? Mudaria muita coisa. Então a gente vai chegar a isso, eu acredito que nós vamos chegar a isso um dia, né? De revelar essas tecnologias ou serem trazidas e descobertas. Então é onde que a forma de árvore vem sendo transmitida, né? Aquela coisa de nós somos algo, não é só um indivíduo, é um coletivo, né? Então dentro de nós tem o que eu sou, não só nessa vida, mas em vidas pregressas, né? Porque você vem
trazendo isso, né? E outro ponto importante. Então, essa estrutura da árvore, ela vem sendo gravada externamente, né, com o espacto, com a sombra. Então, se você bota aquele experimentinho que você bota uma semente do feijão lá, né, coloca numa caixa e um buraquinho de luz aqui, ela vai seguir a luz, né? Então, assim, o ambiente vai moldar a forma daquele indivíduo. Né? Então, você olhando para uma árvore, você vai ter uma percepção, né? Aquelas pessoas que pegam uma peça de roupa e começam a falar das outras pessoas, né? Pegam assim algo, um objeto, né? E começa a falar por onde aquele objeto passou e tudo, ela está fazendo essa leitura. Né? Nós temos esse dom nato de fazer essas leituras. Embora a tecnologia futuramente ela pode chegar a captar isso também. Né? Só que o humano sempre vai ser mais avançado quando ele é desenvolvido. Ele sempre vai fazer a coisa melhor. Né? Embora a gente é uma coisa que está por se desenvolver ainda, mas tem pessoas que vêm com essas capacidades natas que se chamam de mediunidade. E um ponto importante. Então essa forma, né, da árvore, das pessoas, né, são gravados, por exemplo, uma pessoa que toma muito sol vai ser mais escurinha, que vive num lugar de frio, de neve, vai ser mais clara. É o básico, né? Então, o externo, ele vai gravar em você. Então, se você olha uma pessoa fisicamente, se você tem uma sensibilidade maior, você vai ter uma percepção do tipo de energia, de como que é aquele ser. Né? Então, às vezes você está fazendo uma leitura muito mais profunda, né? Fala, eu tenho sensibilidade para sentir o outro. Às vezes é uma percepção visual ou uma percepção energética, a sua mediunidade que você nem sabe ainda que tem. Né? Mas a gente já faz, é uma coisa inconsciente. Assim como eu estou gravando tudo em minha volta de forma inconsciente, vamos supor que você tem seres, entidades em minha volta auxiliando, eu posso não estar vendo, eu posso não estar ouvindo, mas eu tenho uma estrutura energética que capta tudo isso e ajuda na manifestação do que estamos fazendo, do que estamos vivenciando, né? Então, eu posso desenvolver futuramente tecnologia para poder captar isso, né? Ou desenvolver sensibilidades maiores que capta isso, né? Então, aqui, a matéria física ela é gravada pelo que acontece à nossa volta, né? Somos todo um, então o que acontece em minha volta me impacta. E um dado importante, né? Essa matéria é gravada não só exteriormente, mas também internamente. Né? Porque assim como o externo, o que é você vivendo? É eu, o ser que opera esse corpo físico, interagindo com o exterior. Então, ou seja, o exterior ele impacta em mim e faz gravação, só que eu estou ali dentro também reagindo a isso. Né? Então também estou gravando, contribuindo para gravar essa matéria. Né? Então eu gravo essa matéria desde dentro, interagindo com o que acontece desde fora. Então vai ter um evento que uma pessoa vai sofrer, que aquilo pode traumatizá-la, né? Ela pode tratar daquilo de maneira tal, e outra pessoa trata de uma maneira diferente. Porque é o ser que está ali dentro interagindo com aquilo. Né? Então você também impacta na matéria. Então isso que é interessante. E você que está aí dentro é muito mais importante do que os eventos exteriores. É porque você é um ser que não tem início, não tem fim, nem é matéria. Mas está utilizando matérias mais sutis e para poder se expressar e interagir com o exterior. Né? Então é um casamento que se faz, né? Do interno com o externo. E vai revelar, né, a tua forma. Né? Não só a física, mas as formas energéticas. Né? De você aí dentro conduzindo tudo isso. Né? E aí é um dos, digamos assim, os maiores mistérios, né, de como que você conduz, que não é só você aí dentro conduzindo, porque você conduzindo, você está utilizando matéria, né, que também passa por esse processo, que também passou por esse processo antes de você habitar esse corpo físico. Não é tão simples como uma árvore que acabou de existir ali, está surgindo, mas ela já traz uma informação de crescer como árvore. Ela pode receber o impacto que for de fora, mas ela vai crescer como árvore. Né? Então, se você é, por exemplo, uma semente estelar que já vem com tais ideais, você vai tentar expressar o máximo possível aqueles ideais. Não importa o que acontece externamente. Aquilo pode acelerar ou não o seu despertar, o seu desabrochar como uma entidade estelar, como uma semente estelar. Né? Então, aí, curiosidades. Né? Falam que esse corpo físico, o ser humano, ele é constituído de DNA de várias raças, de várias outras raças, né? Então ele possibilita
que essas raças diferentes ocupem esses corpos físicos. Né? Então, eu ouvi algo, por exemplo, de 22 raças, mas vamos só colocar um número tipo modelo, né? Pode ser mais, pode ser menos, né? Eu teorizaria, né, que para ocupar um corpo humano, então você teria que ter experiências nessas tais 22 raças. Né? Então eu diria que o ser humano é um ser que passou por todas as raças. Né? Então ele traz toda essa informação genética, então ele pode ocupar um corpo que traz toda aquela informação, que suporta toda aquela informação. Né? Então o ser humano, assim, ele é algo incrível, ele é muito complexo. Né? Por isso que é um, digamos assim, desculpe a palavra assim, mas é um puto experimento que está acontecendo aqui. Né? Então esse ser, esse indivíduo que está aí dentro, né, nessa caixinha aí de ser, né, cara, tipo assim, é uma coisa incrível. Não é nenhuma das raças, mas é todas. Traz toda essa experiência. Então quando vem alguém canaliza e fala, vocês são arquivos vivos, né, são bibliotecas vivas. Né, então não é que você tem um arquivo guardado dentro de você, a própria estrutura é isso. Né, então quando você aí dentro, também gravando de dentro para fora, também grava nessa estrutura tudo isso. Né? Então mesmo você vivendo no sistema de Matrix, no sistema parasitário, que tende a se transformar em um parasita, você desabrocha e transforma numa coisa diferente, uma coisa revolucionária. Né? E você tem aí o exemplo dos mestres ascensos, que levam isso aqui, essa matéria a ascensionar, a outro nível, a um outro patamar. Né? O ser humano também é muito explorado porque ele é um ser muito criativo. Então outras raças alienígenas que têm tecnologia até gostam de trabalhar com o ser humano, porque o ser humano ele vai e inova. Assim, mas como assim? O ser humano tão primitivo consegue inovar, criar coisas diferentes? Né, porque traz toda essa ancestralidade dentro dele. E quando dá uma brecha para desabrochar, aquilo vem. Né, e tende a melhorar o entorno. Né, só que aí você tem uns parasitas tentando usar para o mal, para sugar a energia. Vendo a única coisa, o uso energético. Né, como se um ser, um ente, a única função daquilo era energia. Porque é um sistema parasitário, onde tudo é energia, extrai energia, entra lá para roubar energia. E só isso. Né, mas nós somos muito mais que isso. Né, assim, é uma coisa incrível. Então, assim, onde que tem aquele oráculo de Delfos, algo assim, tem uns ensinamentos assim bem mais antigos, que fala, quer conhecer o Deus e o universo, conhece-te a ti mesmo. E onde que fala, entra para dentro de si, né, e você tem acesso, aí é onde que tá, onde que você vai catar aquela agulha e vai botar no disco e vai ouvir, vai rodar. Então, como que eu faço isso? O silenciar o externo, né, a meditação, ir para dentro de si, estar no agora. Então, onde você leva para dentro de si, você começa a ouvir essas camadas interiores, sincronizar essas camadas interiores, como eu falei em vídeos passados. O corpo físico está assim, o emocional está assim, então silencia. O meu mental está disperso, silencia o mental, alinhou. Aí você vai começar a ouvir tudo isso, vai começar a alinhar, botar o disco para tocar na vitola. Né? Então começa a ouvir essa estrutura interna. Né? Ah, mas eu quero ouvir a vida passada, mas não é o que você quer, o ser que você é aí dentro que é. O ser não precisa ver a vida passada porque eu já sou, já lembro de tudo, né? Entre aspas, assim, aqui conscientemente não. Mas o ser que você é já é tudo isso, então não precisa mostrar para o avatar aqui essas coisas. Então vai vir o que precisa vir. O que é ajuste, harmonia, é o que você vai passar a sentir. Né? Vai passar a ser uma pessoa mais equilibrada. E com o tempo, sim, vai ter mais intuição, vai poder ter insights. Então essas coisas vêm naturalmente com o equilíbrio, com o ser que você é aí dentro, retomando o controle deste veículo. Né? Que é o silenciar, é o voltar para dentro de si, aí você começa a ter acesso a tudo isso. Né? Então na minha experiência própria, quando eu tenho essas questões, eu silencio. Né? Tipo, eu tenho meditado mais, né, nesses últimos tempos, né? E as respostas elas vêm, né? Às vezes você tem uma questão, tipo, vem, não coisas práticas pro dia a dia, mas tipo, como que isso funciona? Como que é aquilo, tal, né? Aquele porquê, sabe aquele assim, por quê? Como que o quê? O quê? As respostas como se vêm automática, né? Eu comparo muito com quando eu vejo as pessoas relatando EQM, né, experiências que as pessoas saem no corpo, e é como se já soubessem tudo. Então vem a pergunta já chega com a resposta. Né? É mais ou menos assim, quando você começa a meditar, refletir, né? Tentar tirar o máximo possível aquela coisa do ego, né? Eu quero porque eu quero falar que sei, porque eu quero divulgar e tal, não. Neutralidade total, né? Tentar silenciar a mente e apenas ver, né? Ver o que é o interior, né? O que é a matéria, né? E esse é um ponto importante, porque aí nós não somos matéria, nós estamos muito além do que da ideia de matéria. Então a matéria é a própria gravação. Então assim, só para frisar, né? Então o acástico é a matéria que existe,
que está ali neste agora, né? Seja que tipo de matéria for. Então você olha para a matéria, então ali vai ter toda a informação pelo que aquela matéria passou. Então a gravação não é no lugar, vou estar no lugar na biblioteca, lá no lugar do registro acástico. Não, é ali mesmo. E a gravação, ela acontece no momento atual, no eterno presente, em full time. À medida que o tempo passando, à medida que as coisas acontecendo, já vai sendo gravado em toda matéria que está ali. Não só aqui, mas em volta, tudo. Então cada coisinha, cada molécula, cada partícula de átomo, cada, né, seja o que for, está registrando o que está acontecendo e a forma que aquilo vai tendo, vai se formando de acordo com o que está acontecendo. Né? Então assim, é algo lógico, claro. Né? Então para acessar isso, é olhar para a matéria, silenciar para poder acessar essas outras sensibilidades que nós temos, né, de percepção para perceber, né, a informação que está ali. Né? Então é claro que depois o homem ele vai e inventa formas artificiais de fazer isso, que é gravar o disco de vinil, que é gravar a informação dentro do disquete, dentro do pendrive, do SSD, futuramente dentro do cristal, dentro de uma peça. Então o que a natureza faz naturalmente, que é gravar o agora nas coisas, né, no que está acontecendo, né, o homem ele vai conseguir gravar nas peças. Assim como uma pessoa que vai lá e pega o objeto e ler tudo que aconteceu com aquele objeto, e vem em tal lugar, e tem tal pessoas que estão ligadas com esse objeto, né? O homem ele vai dar uma forma de pegar o que está acontecendo e jogar naquele cristal, tipo lá o Superman, né, que tem os cristais lá, que está gravado lá as coisas. Mais ou menos isso, que aquilo é muito artificial, né? Mas e agora? Existe sim um registro acástico? Pode ser uma tecnologia muito avançada que está fazendo isso e gravando em algum lugar. Só que ainda vai ser muito pífio frente ao que você é. Se você entrar para dentro de si, você vai ter muito mais registro do que qualquer biblioteca que pode estar em algum lugar aí. Né? Aquilo facilita. Por exemplo, eu não lembro o que eu fiz ontem, mas eu gravei um vídeo lá, eu posso ver o vídeo, aquilo vai ajudar. Né? Porque eu estou com minhas capacidades limitadas, mas quando você desenvolver todo o seu potencial, você não vai precisar mais ver vídeo para lembrar de nada, porque você já vai acessar muito mais do que um vídeo gravou. Você gravou não só o que aconteceu, mas gravou o que os seres estavam pensando, o que estava acontecendo em volta e muito mais do que a lente estava apontando. Né? Então é isso, gente, essa analogia, né, de entendermos o que é essa matéria. É um resultado de tudo que vai acontecendo e tudo que está acontecendo está registrado na própria matéria em si. Isso é básico. É básico, é simples, é claro. Né? Mas eu tento trazer aqui como que isso é gravado. Né? Cada momento do instante, no agora presente, isso está sendo gravado. Então, tudo que eu estou fazendo aqui está sendo registrado. Som que está sendo emitido está sendo registrado. De fora para dentro, de dentro para fora, como um todo acontecendo. É bem, né? Se você meditar sobre isso, você vai tendo muito mais percepções que vai além do que se dá para expressar. Né? Além do que é o ser que está além da matéria trabalhando isso. Que usa também meios materiais para chegar até aqui, que é uma estrutura de corpos sutis, que também passa por esse processo de gravação. E qual ponto desses corpos sutis você está? Você está acordado. Né? É algo que você medita sobre isso, você vai longe. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.